Olá, tudo bom? Eu quero refletir um pouco com vocês sobre o que é o oitavo mandamento. Para isso, eu vou ler o que está escrito no nosso catecismo. Assim diz: o que diz o oitavo mandamento? Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E o que significa isso? Devemos temer e amar a Deus e, portanto, não mentir com falsidade, trair, caluniar ou difamar o próximo, mas devemos desculpá-lo, falar bem dele e interpretar tudo da melhor maneira. Esse é o texto que está no nosso catecismo. A grande questão é o que vem sendo tratado ali, e eu acho que todo mundo já tem alguma experiência nesse tipo, de ter sido acusado injustamente por algo que você não teve parte, mas as pessoas acabaram fazendo uma acusação a teu respeito ou em qualquer causa. Ou porque você confiou em alguém, alguma coisa muito particular sua, e você teve esse segredo espalhado para outras pessoas, compartilhado com quem você não gostaria de compartilhar. Esse sentimento de ser traído, né, por um amigo. Esse é o sentimento que nós vamos tratar aqui no oitavo mandamento. E é interessante nós pensarmos nisso numa época em que vivemos como uma época de cancelamento em redes sociais. Né? Em poucos segundos você consegue destruir a vida de uma pessoa pela internet, né? Fazendo com que essas pessoas sofram consequências físicas, consequências psicológicas e coisas que vão acompanhá-la para o resto da vida delas. É um tipo de violência, portanto, e é uma causa muito considerável hoje em dia de fonte de ansiedade, de depressão e até de mortes em alguns casos. Se nós não tomamos cuidado com aquilo que nós falamos, se não tomamos cuidado com a nossa língua, nós podemos causar muito mal a outras pessoas. Nós podemos causar mal na sua vida familiar, e nós já vimos isso no quarto mandamento. Nós podemos fazer um mal físico para aquelas pessoas, e nós já vimos isso no quinto mandamento. Nós podemos fazer muito mal à moral daquela pessoa, e nós já vimos isso no sexto mandamento. E podemos fazer um mal financeiro enorme na vida daquela pessoa, e nós vimos isso no sétimo mandamento. Então, o mesmo pode acontecer, né? De novo e de novo, se nós não zelamos pelo nome das pessoas, ou pior, pode acontecer conosco, se os outros não zelam pelo nosso nome. Tem uma notícia, essa foi de 2014, que eu me lembro, mas certamente tem muitas outras, é só de exemplo, de uma mulher que foi espancada após boatos em uma rede social e ela foi morta. Eu trouxe o texto da notícia aqui, eu vou ler só o comecinho dela. A notícia do site do G1, que eu estou pegando aqui, e diz assim: dona de casa Fabiane Maria de Jesus, de 33 anos, morreu na manhã dessa segunda-feira, dia 5, 2 dias após ter sido espancada por dezenas de moradores de Guarujá, no litoral de São Paulo. Segundo a família, ela foi agredida a partir de um boato gerado por uma página em uma rede social que afirmava que a dona de casa sequestrava crianças para utilizá-las em rituais de magia negra. De acordo com familiares de Fabiane, após as agressões ela sofreu traumatismo craniano, foi internada em estado crítico no Hospital Santo Amaro, também em Guarujá. Minutos após a agressão, a polícia militar chegou a isolar o corpo de Fabiane, acreditando que ela estava morta após o espancamento. Na manhã dessa segunda-feira, porém, a família recebeu a informação de que Fabiane não resistiu aos ferimentos e morreu. E aí a notícia, ela continua. Mas o fato é que essa pessoa sofreu uma agressão grave e veio a óbito por uma notícia. E uma notícia falsa. Alguém que não tomou cuidado com a língua e espalhou, e nós vivemos numa época onde fake news, né, parece ser um grande tema que volta, vira e mexe, ele está de novo aí, e pessoas têm a sua vida destruída por causa de notícias. E nós estamos falando isso de coisas que têm uma repercussão grande, repercussão nacional, mas é claro que isso também tem a ver
com as pequenas coisas que nós fazemos e que roubam a moral das pessoas que nós conhecemos, que estão próximas de nós. Por isso, Deus protege a nossa dignidade de modo tão sério com esse mandamento. A opinião dos outros sobre nós, ela não deve ser a nossa preocupação mais importante, é claro, isso deve ser a palavra de Deus, mas a Bíblia nos alerta que as opiniões têm consequências. E quando nós formamos opinião a respeito de alguém ou ajudamos as outras pessoas a formar uma opinião a respeito de alguém, isso tem consequência e Deus leva isso de modo muito sério. Por isso, sobre mentir, vamos ver, por exemplo, Efésios 4:25. A palavra do Senhor nos diz: por isso não mintam mais. Que cada um diga a verdade para o seu irmão na fé, pois todos somos membros do corpo de Cristo. Ou seja, o próprio texto bíblico coloca o não mentir como uma consequência de ser membro do corpo de Cristo. É um contrassenso você se dizer cristão, portanto membro do corpo de Cristo, e querer andar na mentira ou alimentar notícias falsas, né, que não convém ao cristão. Vamos continuar sobre isso. Isso tem a ver também com trair a confiança das pessoas, né? Quando alguém conta algo, mesmo que seja verdade, mas que essa pessoa deveria guardar segredo, né? Ela foi confiada em algo, né? Em uma informação. E revelar isso a outras pessoas também é uma forma de destruir moralmente as pessoas. A tal da calúnia, né, que é falar mal de alguém na sua ausência, principalmente se nós estamos inventando coisas, isso faz mal, né? Mesmo que seja verdade, ainda assim devemos nos resguardar de falar mal das pessoas. Tiago 4:11 nos diz: meus irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala mal do seu irmão em Cristo, o julga. E está falando mal da lei, julgando-a. Pois se você julga a lei, então já não é uma pessoa que obedece à lei, mas alguém que julga. Ou seja, falar mal dos outros, expor o erro dos outros, seja real ou inventado, isso também não convém, né? E aí é uma coisa mais interessante, porque não estamos falando apenas sobre mentira, né? O testemunho aqui não é apenas o testemunho mentiroso, pode ser o testemunho verdadeiro, porém difamatório, né? Quando eu exponho os podres da pessoa em público, né? Salmo 50, os versos 16, 19 a 22. Porém Deus diz aos maus: que direito têm vocês de recitar as minhas leis e de falar a respeito da minha aliança? Vocês estão sempre prontos para dizer coisas más e não pensam duas vezes antes de pregar mentiras. Estão sempre acusando seus irmãos e espalhando calúnias a respeito deles. Vocês fizeram essas coisas e eu fiquei calado. Por isso, pensaram que eu era igual a vocês. Porém, agora vou repreendê-los. Vou mostrar-lhes os seus erros. Vocês que esqueceram de mim, pensem bem nisso, para que eu não os destrua, sem que ninguém possa salvá-los. Deus está irado com pessoas que fazem calúnias e que também falam mal do próximo. A grande questão, e a gente fala sempre, né, todos os pecados têm a ver com idolatria. O nosso eu interior, ele quer sempre estar em primeiro lugar em todas as situações. É esse a causa de cairmos em todos os mandamentos. Eu sou aquele que quer se sentar no trono, no centro, e todo o resto não tem tanta importância quanto a mim mesmo. Então, na busca de me proteger de um julgamento, eu faço o quê? Sacrifico outro, né? Eu jogo o outro na fogueira para que se esqueçam de mim, né? E por isso, nessa idolatria, nós estamos sempre dispostos a fazer
tudo que for possível para alcançar esse objetivo do nosso eu. Mesmo que destruir a reputação de outras pessoas, destruir a vida do próximo, seja algo nesse caminho, né? Nem mesmo famílias são poupadas nesse desejo cego de promover a mim mesmo. E a Bíblia é cheia desses exemplos, né? De brigas familiares que são geradas por causa de testemunhos que são danosos. E não precisamos só da Bíblia, nós podemos ver no dia a dia isso acontecendo aos montes. E a Bíblia nos alerta contra isso. Tiago 3, os versos 3 a 12. É bem interessante o que diz, mas eu vou ler só a parte final. Eu quero que você leia os versos 3 a 12 por completo na sua casa. Mas a parte final diz: usamos a língua tanto para agradecer ao Senhor e Pai, como para amaldiçoar as pessoas que foram criadas parecidas com Deus. Da mesma boca saem palavras tanto de agradecimento como de maldição. Meus irmãos, isso não deve ser assim. Por acaso pode a mesma fonte jorrar água doce e água amarga? Meus irmãos, por acaso pode uma figueira dar azeitonas ou um pé de uva dar figos? Assim também uma fonte de água salgada não pode dar água doce. O que o texto está nos dizendo aqui é que a nossa língua, ela não pode ser fonte de bênção e de maldição ao mesmo tempo. Nós vamos produzir frutos, sempre segundo a nossa natureza. Quem está com Cristo vai produzir frutos dignos do Espírito. Quem está na sua carne, ou seja, naquela natureza caída, vai produzir frutos dignos da sua carne. É uma questão até de lógica, né? Por isso mesmo a nossa boca não deve ser usada, se somos de Deus, para estragar a vida do outro. Independente de se é para estragar com mentira ou para estragar falando verdades para quem não vai resolver o problema, né? A difamação, né? Nós não devemos emprestar a nossa língua para isso. E aí você diz assim, mas uma mentirinha só, isso não vai fazer mal, né? Será? A grande pergunta é isso. Ao falar sobre esse assunto com os líderes do povo, Jesus disse, João 8,44, esses versos: vocês são filhos do diabo e querem fazer o que o pai de vocês quer. Desde a criação do mundo ele foi assassino e nunca esteve do lado da verdade, porque nele não existe verdade. Quando o diabo mente, está apenas fazendo o que é seu costume, pois é mentiroso e o pai de todas as mentiras. Jesus está falando que aqueles homens têm por pai o diabo porque eles vivem na mentira e estão satisfeitos em viver na mentira. E isso é uma acusação grave. Quando é o próprio Jesus que está dizendo que teu pai é o diabo, você não tem para quem apelar, né? E já é o juízo na última instância. Mas no mesmo capítulo, um pouquinho antes, olha o que Jesus diz, os versos 31 a 35, pouco antes dele dizer essas palavras. Se vocês continuarem a obedecer os meus mandamentos, serão de fato meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem peca é escravo do pecado. Se o Filho os libertar, vocês serão de fato livres. Ou seja, viver complacente com mentira ou com difamação não convém ao cristão. E se você sabe e vive escravizado nisso, você está dando frutos indignos de Cristo. O cristão, ele dá frutos da verdade. E ainda que peque, ele não vai se contentar em permanecer nesse pecado. Ou seja, a maledicência, dizer mal das pessoas, é uma prática que para um cristão é impensável, é impossível de se conciliar. Não devemos seguir por esse caminho, nem jamais sossegar nesse caminho. Isso é importante. Nós vamos seguir um pouquinho com a leitura de textos bíblicos aqui, porque eu quero continuar refletindo sobre isso na outra parte do mandamento. Se nós não devemos mentir, então o que o mandamento ordena? E nesse ponto,
Filipenses 4:8 nos diz: por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios. Isso é tudo que é verdadeiro, digno, puro, correto, agradável, decente. Esse é o mandamento do Senhor, né? A ação contrária a esse testemunho maledicente é encher a tua mente com tudo que é verdadeiro. Quem anda na verdade não vai compactuar com o erro. Mais do que isso, Provérbios 31:8 fale a favor daqueles que não podem se defender. Proteja os direitos de todos os desamparados. Basicamente, a palavra de Deus nos diz: fale bem daqueles que você puder, principalmente dos desamparados. 1 Pedro 3,9 diz: não paguem mal com mal, nem ofensa com ofensa, pelo contrário, paguem a ofensa com uma bênção. Bênção, dizer bem. Porque quando Deus os chamou, Ele prometeu dar uma bênção a vocês. Agora o argumento é outro. Por que você não pode pagar mal com mal? Mas pelo contrário, você vai pagar a ofensa dizendo bem, proferindo uma bênção sobre aquela pessoa. Porque você estava nessa condição diante de Deus. Deus tratou você dessa maneira. Ele viu a tua maldade, viu o lamaçal do pecado e ainda assim te abençoou. E agora você é chamado a viver isso com as outras pessoas. Lembra da parábola do credor incompassivo? Alguém que tinha uma dívida enorme e foi perdoado, mas sai logo ali na porta, vê alguém que deve e não perdoa, e castiga, e a gente pensa nesse negócio só com relação a dinheiro, com relação a valores, mas aqui estamos falando com relação à honra. Também funciona com relação à honra. Nossa dívida para com Deus era muito maior, e Ele nos perdoou. E é justamente por isso que aqueles que nos pagam de um modo ruim, devemos devolver esse valor na forma de uma bênção para aquela pessoa. Não devemos pagar mal com mal, mas ser bênção. 1 Pedro 4,8 diz: acima de tudo, amem sinceramente uns aos outros, pois o amor perdoa muitos pecados. Colocar lenha na fogueira não é atitude cristã. Se você vê que alguém já está sendo meio que publicamente execrado, colocar lenha na fogueira não é o caminho cristão. Ajudar a falar mal não é o caminho cristão. Busquemos, na verdade, o oposto: justificar aquela pessoa. Como que eu posso dizer assim? Como se esconder, o erro do próximo, no sentido de não colocar aquele erro em evidência, a não ser que eu tenha condições, é claro, de ajudar a resolver aquele erro, mas eu não devo colocá-lo em evidência. 1 Coríntios 3, os versos 6 e 7, nos diz assim: quem ama não fica alegre quando alguém faz alguma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. Então, quando você vê, principalmente naqueles movimentos, e a internet faz isso, que todo mundo começa a cancelar uma pessoa, eu sei que é tentador você seguir a massa e fazer a mesma coisa, mas a partir do momento em que você se soma a esse movimento, você dá provas de um amor deficiente. Quem ama não se alegra com o erro das pessoas. Agora, recentemente, está tendo um caso aí de um pastor que foi exposto nas redes sociais ali por uma conduta para lá de estranha em que ele foi filmado. E as pessoas estão fazendo o quê? Fazendo memes, compartilhando o vídeo num tom jocoso, e estão fazendo disso um grande movimento de massa que está tomando o Brasil inteiro, e isso é uma campanha desmoralizante. O pastor realmente fez aquele ato. Ele já fez um vídeo, inclusive, admitindo que era ele no vídeo lá, mas a campanha da desmoralização continua na internet. Com que tipo de comportamento, de pensamento? No tipo de é só um meme,
é só para dar risada. Quem mandou ele fazer isso? Tem o direito de rir, né? E o seu direito de rir, compartilhar o vídeo para os outros rirem também, e assim você vai fazendo a desmoralização de uma pessoa passar adiante. Não é um movimento inocente, né? A partir do momento em que você se soma a uma massa que está numa campanha de desmoralização para uma pessoa, independente de ela ter dado causa ou não, a desmoralização em si, ela já é contra o mandamento, né? Ela já é contra a vontade de Deus. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada. Você se diverte com o erro da outra pessoa e dá risada disso, e aí você passa para frente para outro rir também, você está dando provas de que o seu amor é qualquer coisa, menos o amor cristão, né? E esse ponto eu acho que é extremamente importante desse mandamento, porque a gente pode avaliar isso no dia a dia. Campanhas de cancelamento pela internet aparecem o tempo todo. E muitas vezes essas campanhas dão um ar falso de justiça. Quando a pessoa é mau caráter, por exemplo, fez alguma coisa de errado e você começa a tomar parte e compartilhar e tirar sarro, rir da atitude da pessoa e mandar para os seus amigos para rirem também, porque aquela pessoa fez algo de errado e aí falou alguma coisa e as pessoas começam a aproveitar da fala para poder escarnecer da pessoa, né? Esse tipo de comportamento não é justiça. E a gente tem muito a mania de fazer difamação com capa de justiça social. Eu estou espalhando o vídeo daquele sujeito que foi preso porque aquela pessoa ali, eu quero que ele seja desmoralizado em virtude do crime que ele fez e que ficou público, porque ele tomou uma atitude tal, então eu quero desmoralizá-lo. E não é a resposta de Deus para isso, né? Se a pessoa praticou um crime, ela vai ser julgada, o procedimento da justiça, e isso vai correr como tem que correr, e esse julgamento deve existir, mas isso não dá o direito a você de fazer uma campanha de desmoralização para aquela pessoa. São coisas bem diferentes. E isso tem que ficar bem marcado. Então, seguindo aqui, transformar um fato em fofoca não vai resolver problema. Então a questão é como que a gente resolve uma questão. Aí eu recomendo que você dê uma lidinha em Mateus capítulo 18, principalmente os versos 15 e 17, que dão um passo a passo muito bom para você resolver. E diz assim o texto: se o seu irmão pecar contra você, vá e mostre-lhe o seu erro. Então a primeira coisa é conversa com essa pessoa pessoalmente, né? Alguém fez algo que te magoou, vai lá e bate um papinho com ela. Mas faça isso em particular, só entre vocês dois. Se essa pessoa ouvir o seu conselho, então você ganhou de volta o seu irmão. Ótimo, problema resolvido. Ok, pessoa não te ouviu, mas se não ouvir, leve com você uma ou duas pessoas para fazer o que manda as Escrituras Sagradas. Elas dizem: qualquer acusação precisa ser confirmada pela palavra de pelo menos duas testemunhas. Ou seja, junte algumas pessoas que você sabe que podem dar voz melhor para que você fale. Eu não consegui resolver o problema, mas talvez aquelas duas pessoas específicas ali, elas são melhores de conversa, vão conseguir mediar a situação melhor para a gente se resolver. Então chame aquelas duas pessoas, ou seja, mantenha ainda o problema do jeito mais restrito que é possível. Vamos seguir. Mas se a pessoa que pecou não ouvir essas pessoas, então conte tudo à igreja. E se ela não ouvir a igreja, trate-a como pagão ou como um cobrador de impostos. E esse é o ponto interessante. O conte tudo à igreja não é fazer fofoca virar pública, né? A igreja é a comunidade dos cristãos que estão envolvidos com aquele problema, né? Se alguém aqui da minha comunidade que eu congrego, eu tenho um problema com ele, eu vou contar para os irmãos que congregam aqui,
né? Para que a gente, pelo menos em conjunto, consiga convencer a pessoa do seu erro. É o tipo, a última medida depois de várias tentativas de reconciliação, ver se a pessoa ouve a voz pública, né? Aí a pessoa não ouviu, e aí as pessoas interpretam muito errado isso. Trate como um cobrador de impostos, não é para você tratar como os judeus tratavam os cobradores de impostos, que é com desprezo. É para você tratar como Jesus tratava os cobradores de impostos. Só lembrando que esse texto está no Evangelho de Mateus. E Mateus foi chamado por Jesus quando ele era o quê por profissão? Um cobrador de impostos. Ou seja, ele está falando, se essa pessoa não ouve ninguém, nem a igreja na sua coletividade, ela precisa ouvir de novo a voz de Jesus, chamando por aquela pessoa. Ou seja, alguém que caminhou para fora da verdade, do evangelho, se contentou com o erro, com o engano, com a confusão e está vivendo ali, ela precisa ser chamada pela voz do evangelho de novo, ela precisa ouvir a voz de Jesus de novo. Isso é, essa pessoa precisa do evangelho. Isso tudo é a tentativa de ganhar aquela pessoa de volta. Em todos os passos você vê que Deus está protegendo a moral daquela pessoa que cai em erro, ou mesmo de você receber uma notícia falsa, então guarde a moral daquela pessoa. Se ela realmente está em erro, faça todo um procedimento do modo que a vida moral daquela pessoa seja protegida ao máximo, e se não for possível, né, torná-lo público a toda a igreja, não é a toda a sociedade, mas a toda a igreja, que é uma comunidade local, é a medida mais extrema, né? Existe uma exceção. Tudo isso é uma tentativa de ganhar a pessoa de volta. Agora vamos falar sério. Existe exceção porque tem hora que não dá para conversar. Tem certos tipos de pecados que você não pode confiar só num diálogo, porque são condutas que a pessoa pode estar tomando que põe a vida de outra pessoa em risco, né? Pessoas, por exemplo, que praticam violência doméstica, você não vai ficar só no diálogo, não dá, porque ela está colocando a vida de outras pessoas em risco, né? Pessoas, por exemplo, que têm um problema com abuso dentro de casa, de violência realmente, você não pode deixar isso só na conversa, né? A reputação ela deve ser mantida, mas a vida também deve ser mantida. Lembra que tem um mandamento de não matarás, né? Arriscar a vida dos outros para preservar a moral de alguém não se faz, né? Nesse caso, realmente, você tem que equilibrar entre manter a vida de alguém e o agressor, não tem como você manter isso na conversa, né? Diante de uma situação tão urgente assim, né, você deve agir, claro, preservando a vida das pessoas inocentes que estão sofrendo com aquilo, né? Então, aí você não abafa o caso, você corre direto na autoridade que for competente, fala o que você sabe e proteja a vida de quem está sofrendo de modo inocente por causa de uma agressão, né? E isso é necessário. E infelizmente, às vezes a gente tem que tomar essa atitude, né? Equilibrar o 8º mandamento, né, com os outros exige essa sabedoria também. Você não conversa com o agressor, você denuncia, né? Você precisa guardar a vida daqueles que estão sofrendo violência, às vezes dentro de casa. Então, e isso é um ponto muito sério aqui. Agora, tem uma coisa que é maravilhosa e que nós não podemos deixar quieto. Nós já falamos da nossa incapacidade de cumprir perfeitamente a lei de Deus, mas se o Senhor julgasse os nossos pecados, todos nós estaríamos condenados. Ou seja, da parte de Deus, Ele tem muita coisa, muitas verdades ruins a nosso respeito para falar. Se fôssemos colocados agora num julgamento, o próprio Deus poderia falar muita coisa ruim a meu respeito, a teu respeito. Tem muita coisa verdadeira e ruim na nossa vida. Todos nós temos, porque todos estamos marcados por aquela coisa chamada pecado, né? E ainda assim,
né? Nós temos uma boa notícia nesse 8º mandamento, que o maior cumpridor dessa lei é o próprio Jesus Cristo. Ele que poderia nos acusar perfeitamente usando esse mandamento, ele faz o contrário, né? Ele cumpre o 8º mandamento e, ao invés de nos condenar, de falar o que temos de ruim, ele nos defende diante de Deus. Ele fala bem. Nós pagamos Jesus com o mal, mas ele pagou o nosso mal com um bem. E isso é maravilhoso, isso é pura mensagem do Evangelho. Por isso 1 João 2, os versos 1 e 2 dizem: meus filhinhos, eu escrevo isso a vocês para que não pequem. Porém, se alguém pecar, temos Jesus Cristo, que fez o que é correto, ele nos defende diante do Pai. É por meio do próprio Jesus Cristo que os nossos pecados são perdoados, e não somente os nossos, mas também os pecados do mundo inteiro. Tendo acusações justas para fazer acerca de cada ser humano que já nasceu na terra. Ainda assim, na crucificação, Lucas 2, 23, verso 24, Jesus diz: Pai, perdoa essa gente. Essa é a palavra de Jesus. Ele cumpre integralmente o 8º mandamento, pagando o mal com o bem. Ele não dá um testemunho que, embora verdadeiro, seja de difamação a nosso respeito diante do Pai. Muito pelo contrário, ele assume a nossa culpa, mas acima de tudo ele é o nosso advogado. E como advogado, ele é aquele que recebeu a ofensa, mas fala bem de nós diante do Pai. Ele trocou a nossa maldição por uma bênção. Agora, o que Jesus nos chama é a viver de modo semelhante em relação ao nosso próximo. Ele cumpriu isso. E agora ele nos envia a cumprir isso também. Sabe aquela cena que eu já vejo muita gente falando assim, que morre de medo no juízo final, é de que fosse aparecer um telão no céu mostrando toda a sua vida e todos os seus pecados aparecendo ali para todo mundo ver o que acontece. Pois é, isso é exatamente o contrário do 8º mandamento. O 8º mandamento que nos protege contra a difamação, e Deus é o primeiro a cumprir. Ele não vai expor as suas falhas quando ele mandou Jesus Cristo para trocar a tua ofensa pela bênção, para perdoar. E ele ainda diz que dos nossos pecados ele não se lembra mais. Ou seja, o que teria para mostrar naquele telão no céu, que é uma ideia absolutamente absurda, contrário a tudo que existe na Bíblia, mas que ficou gravado na mente de muita gente que cresceu dentro da igreja. Não tem nada para ser acusado ali. Você tem um advogado que fala bem de você diante do Pai. Se algo tem que ser falado a teu respeito lá no céu ou lá no juízo, é simplesmente que o sangue de Jesus, que está sobre a tua vida, ele cobre uma multidão dos seus pecados. E isso é a mensagem do Evangelho, que você é levado agora a viver para as outras pessoas que te pagaram com mal, que te ofenderam, que fizeram calúnias a teu respeito, mas agora é a hora também. E difícil, é verdade, mas perdoar. E ainda não só não falar mal daquela pessoa, é tomar a atitude que Jesus tomou e abençoar aquela pessoa, ou seja, ter uma oportunidade de defendê-la, de falar bem, você deve fazê-lo. Esse mandamento é simples de cumprir? Não, não é. Mas é a lei de Deus. É assim que funciona. Nós lemos Isaías 53, uma das passagens mais belas sobre isso, e nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo, porém ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados. Estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu, somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Todos nós éramos como ovelhas que se haviam perdido, cada um de nós seguia o seu próprio caminho, mas o Senhor castigou o seu servo
fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente, não disse uma só palavra. Esse não disse também quer dizer que não nos acusou. Ficou calado como um cordeiro que vai ser morto, como ovelha quando cortam a sua lã. E nós temos 1 Pedro 4, verso 8, que diz: acima de tudo, amem sinceramente uns aos outros, pois o amor cobre muitos pecados. Esse texto claramente fala do amor de Jesus por nós, que cobriu muitos dos nossos pecados, mas acima de tudo, nos dá uma tarefa também sobre como viver, né? Viver perdoando aqueles que faltam contra nós, né? A oração do Pai Nosso tem uma reflexão também sobre isso, né? Quando nós dizemos perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Nós vamos meditar sobre isso especificamente mais para frente. Mas por aqui eu quero encerrar sobre esse mandamento. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.